Agora sim, estaremos trazendo a palavra de Deus. A paz do Senhor, irmão Domingo. Está aí na batalha, né? Isso aí. Aqui no livro de Romanos, as cartas paulinas, ao capítulo 5, versículo 8 ao versículo 10, que diz assim: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando erramos, ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Versículo 9: logo, muito mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Versículo 10: porque se nós, quando erramos inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Seremos salvos pela sua vida. O que seria da raça humana, da criatura de Deus, alma vivente, a imagem e semelhança do Criador? Quem é o Criador? É o nosso Deus. O que seria de nós se não fosse a palavra de Deus em nossas vidas? Nós estaríamos determinada a condenação junto com Satanás. Por quê? A Bíblia nos fala que Satanás, os anjos, se rebelou contra Deus, e Deus falou que o reino dele seria aqui embaixo. Misericórdia. E a Bíblia nos fala que quando o homem pecou, veio a condenação a toda a raça humana. Mas através de um veio o pecado. Se veio o pecado, toda a raça humana estava debaixo da maldição, porque o pecado gera maldição. Mas a palavra de Deus nos diz que através de um veio a graça não merecível, aonde que o homem não era digno da graça de Deus. Quem é a graça de Deus? É Jesus. Deus enviando seu Filho a este mundo para nos proporcionar e nos conceder a salvação. E as pessoas não se valorizam. Misericórdia. As pessoas não se dedicam. A Bíblia nos fala que o homem anda mais nas trevas do que na luz. Misericórdia. Mas como ex-pregador, se eu não entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu estou na maldição, estou andando na treva. Sim, é bíblico. Todo aquele que não entregue sua vida a Jesus está andando na treva, está condenado. Mas aquele que entrega sua vida ao Senhor Jesus, ele anda na luz, porque Jesus é luz. E a Bíblia nos fala, quando a luz entrou na treva, a treva ficou confundida. Aonde a luz não há treva, não há escuridão, não há noite. Hoje eu convido a você, que você vem fugir da treva, mas
Senhor Jesus, o que adianta o homem granjar o mundo todo e perder sua alma? Jesus fez uma parábola de um homem rico, e este homem rico tinha muito celeiro, muitas finanças na sua vida. Aí diz que esse homem falou: derrubarei este celeiro e façamos outros e outros maiores do que este. Aí Deus manda do céu dizendo: louco, louco, se eu pedir a tua alma, a quem o dará? Jesus está dando oportunidade para você. Assim como você levanta a sua cama, Deus está dando outra oportunidade de vida para você, e você não tem se valorizado. Se valoriza. Não adianta você morrer, eu vou falar. Não adianta você morrer e fazer missa do sétimo dia para tirar você do purgatório. Não existe purgatório. Não existe purgatório. Não. Morreu, siga o juiz. Morreu, siga o juízo. É assim a Bíblia nos relata. Aquele que morre em Cristo Jesus, ele vai para o paraíso, até no grande dia do Senhor. E aquele que morre sem Jesus na tua vida, ele vai para o lugar por nome Hades, Senhor, que é o mesmo inferno. Aí depois do grande dia do Senhor, Jesus e seus fiéis estará se reunindo e estará lançando Satanás, os ímpios. Quem é os ímpios? É você que não fez um compromisso com o Senhor Jesus. Aí até o inferno não vai escapar, vai estar lançando tudo no lago de fogo. Aí vai sofrer eternamente. Se eu falar para você, para onde você quer ir? Para o céu ou para o inferno? Você vai dizer: eu vou para o céu. Sim, é tempo aceitável. Se você está em vida, tem oportunidade de você entregar sua vida ao Senhor Jesus. Aí Jesus vai estar escrevendo seu nome no livro da vida. Hoje eu trago essa palavra ao seu coração para você entender o valor que você tem para Deus, o amor tão grande de Deus que tem colocado em nossas vidas, enviando seu único filho para morrer do jeito que ele morreu, e ao terceiro dia Jesus ressuscitou e subiu ao céu e está ao lado do Pai, intercedendo por nós, não só para mim, mas sim para você também. A Bíblia nos fala que Jesus não veio ainda, é por motivo dos escolhidos. Você é um dos escolhidos de Jesus. Se você está em vida, é tempo. O tempo é agora. Se você morrer hoje ou amanhã, já não tem mais solução. O tempo é agora que você está em vida. O tempo é agora, porque você está, Deus te deu oportunidade. Quando você está dormindo, você não vê nada, a não ser Deus te mostrar, ou em visão, ou então em sonho. Mas caso contrário, se você morrer dormindo, você não vai saber de nada.
Aceita Jesus, faz um compromisso com Ele e fuge da realidade do qual que esse mundo oferece. Não é pecado que você vem ter muito dinheiro, muito celeiro, mas o errado é você colocar essas coisas em prioridade, em primeiro lugar, no seu coração. O errado é esse. Mas quando você coloca Jesus Cristo em prioridade, você vai ver o agir de Deus, o agir de Jesus na tua vida, porque Jesus está ao lado do Pai, intercedendo por mim e por você. A Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos diz que tem um acusador que vive nos acusando dia e noite. Quem é esse acusador? É o próprio Satanás. Ele nos odeia, ele não dorme, ele não se descansa, ele vive nos atormentando 24 horas, em todos os momentos. E a palavra de Deus nos fala que ele vive acusando os irmãos de Jesus. E Jesus está dando oportunidade para você. Você está em vida. Você tem que abraçar esta causa, para que você possa se valorizar, o valor que você tem para Deus, para Jesus Cristo. E a palavra está sendo pregada, anunciada. Mas Deus nos prova o seu amor. Meu Deus, Deus nos prova com seu amor. De que maneira? Enviando Jesus a este mundo para nos conceder esse privilégio. Quando fala em amor, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Jesus dizendo: eu amei o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, meu sobrinho Pablo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! A vida eterna, um amor tão grande. Qual é este homem? Qual é essa mulher? Qual é esse pai? Qual é essa mãe? Vai fazer do jeito que Deus fez. A Bíblia nos fala no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, ou às vezes ela no versículo 16, parece que me engano, que é o versículo 16, que fala: a mãe que amamenta seu filho, ela não abandona, nem quer o abandono. Eu nunca te abandonarei. A palavra de Deus fala desse jeito. A mãe não abandona seu filho, mas mesmo assim ela abandonar, Deus não abandona. Um amor tão grande em nossas vidas, um amor tão infinito em nossas vidas. A mãe, o filho pode ser errado que for, mas para ela tem um valor muito grande. Ele é fiel, ele é dedicado à mãe, porque a mãe o ama. E assim também Deus nos ama, Deus te ama. E é por essa razão Jesus fez essa parábola, mostrando qual é o grande amor de Deus para nossas vidas. Aleluia! É só você se aproximar de Jesus. É só você dar um passo à frente ao Senhor Jesus, e o Jesus vai pelejar por você, vai agir na tua vida, vai confirmar a sua palavra. Versículo 9: logo muito mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha só,
A Bíblia nos fala, se não fosse o derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário, nós não estávamos aqui. Nós estávamos perdidos. Nós estaríamos condenados. Mas a Bíblia nos fala que Deus enviou seu Filho Jesus a este mundo para que ele viesse derramar seu sangue. Quando Jesus foi condenado à morte, morte de madeiro, morte de cruz, a Bíblia nos fala que a multidão diz dessa maneira: que o teu sangue cai sobre nossos ombros e nos ombros dos nossos filhos. Deus usou a boca daquele povo naquele dia, quando Jesus estava sendo condenado, que a Bíblia nos fala que o sangue de Jesus nos purifica nossos pecados. Se não fosse o sangue, o derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário, nós estaríamos perdidos. Mas Jesus derramou seu sangue carmesim. Aleluia! O sangue carmesim que nos purifica todos os nossos pecados. E é por essa razão Jesus derramou seu sangue por nós. Através do seu sangue nós alcançamos a nossa salvação. Quando fala em salvação, lá no livro de Romanos, aqui mesmo, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, que fala: nenhuma condenação há quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está vendo o que é a palavra de Deus em nossas vidas? A palavra de Deus nos mostra, portanto, nenhuma condenação há quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que anda segundo a carne, anda pelo pecado, está perdido, está condenado. Mas aquele que se inclina pelo Espírito é vida, paz, alegria e salvação em vossas vidas. A palavra de Deus nos mostra qual tão grande amor de Deus em nossas vidas. Eu convido a você que o sangue de Jesus vem cair sobre os seus ombros e vem purificar os seus pecados, porque a palavra de Deus nos fala que o sangue de Jesus purifica todos os nossos pecados, e nós vem alcançar a nossa salvação, a vida eterna, o descanso eterno em nossas vidas. Versículo 10: porque se nós, quando erramos, inimigo, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Seremos salvos pela sua vida. Aleluia! A Bíblia nos fala, Deus continua agindo nas nossas vidas, fazendo que nós podemos alcançar a nossa salvação através da nossa justificação pelo sangue de Jesus Cristo, do qual que muitos não têm colocado isso na sua vida, mas nós devemos se reconciliar pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Eu convido a você que você possa ser justificado pelo sangue de Jesus, e você vai ter o privilégio de falar: hoje eu tenho a vida eterna pelo sangue de Jesus. Aleluia!
Eu convido você, eu continuo convidando você, que você venha alcançar a sua salvação, a vida eterna. Aleluia! Meu Deus, meu Pai, não é para o mundo que vem falar que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano. Abre os olhos espirituais dessas pessoas, assim como o Senhor abriu os olhos de Geazi. Ó meu Senhor, abre os olhos espirituais dessas pessoas, para que eles possam enxergar, ó meu Deus, do que está na sua frente. Eu oro, coloco a vida deles nas mãos do Senhor, no nome do Senhor Jesus.